Olá, tudo bem? É, Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Um tempo onde as configurações familiares, eclesiásticas e governamentais estão passando por um período de uma reestruturação, de reconfiguração. Tudo que a gente, eu diria, acho que tudo mesmo, quase tudo que a gente aprendeu durante os últimos 100, 150 anos, nos últimos 5, 6 anos deu uma ruída muito grande, né? Nós vemos as configurações familiares que, se você lê, se você está observando, nós temos uma desconfiguração, né? Uma reconfiguração, uma desconfiguração e uma reconfiguração. Qual que é a redesconfiguração familiar? Nós não temos mais aquele protótipo, né? De o pai, a mãe, os filhos, os netos, tal, né? Hoje nós temos, por questões sociais, por questões financeiras, por questões emocionais, nós temos muitas pessoas hoje separadas, né? Nós temos muitos pais cuidando dos filhos sozinhos, mães cuidando dos filhos sozinhos. A mulher, ela se emancipou, que é uma coisa muito boa. Ela hoje faz parte do mercado de trabalho, hoje ela faz parte do mercado emocional, ela faz parte do mercado de perguntas e respostas, né? Hoje nós vivemos então um tempo onde a igualdade entre homem e mulher está muito mais próxima, né? Às vezes nós não temos, em alguns países, é, em algumas situações, isso, mas na grande maioria, a mulher hoje está com uma voz, está com voz ativa, está falando, né? Isso é muito bom. Ao mesmo tempo, houve uma diminuição daquele poder, se a gente pode falar, masculino. Né? Ele perdeu o poder. Então, com a chegada do poder da mulher, o ser masculino perdeu o poder. Né? Então nós estamos vivendo esse dilema na família, né? Onde os homens já não sabem muito bem o que tem que fazer, as mulheres também não. Então nós estamos, essa família que foi constituída ao longo do tempo, ela vai ter que passar por um processo de reconfiguração. Por quê? Porque muitas crianças da década de 80, de 90, né, que foram criadas sozinhas, ou pela avó, porque a mãe teve que trabalhar e o pai também, pela condição financeira, pela condição de conquista também. Essas crianças que estavam da década de 80 e 90, hoje estão é, se casando, né? E a cabeça já é diferente, né? A forma de estudo, tudo. Então nós temos uma diferença acontecendo real, real, estrutural. Não temos como desconfigurar isso. Nos últimos 10 anos houve um avanço muito grande daquilo que nós chamamos de minorias ou os diferentes. Eles hoje fazem parte do nosso meio social, do nosso meio político, né? A homossexualidade, o homoafetivo, essas situações que hoje fazem parte da nossa vida, né? As pessoas estão se relacionando de forma diferente, né? O sexo, não somente de prazer, mas a parte da sexualidade ela mudou e nós estamos vivendo outro processo, um processo de adaptabilidade. Forçar algo diferente disso pode gerar um desconforto muito grande e que não sei a quem possa interessar. Nós temos que, como seres humanos evolutivos e com razão,
racionais, nós temos que olhar para frente. Então, há uma desconfiguração familiar real que vem acontecendo ao longo dos anos. O que não aconteceu nos últimos 100 anos, aconteceu nos últimos 10 anos. Então, os últimos 10 anos são definitivos para os últimos 100 anos que aconteceram. Nos últimos 100 anos, até 2000, por exemplo, você tinha uma forma de ver a família. E nos últimos 10, 15 anos, essa família ela desconfigurou. Ela está desconfigurada. E quando algo está desconfigurado, nós temos que reconfigurar. E às vezes não adianta você partir só para o novo, não adianta também ficar trabalhando só com o velho, a gente vai ter que reconfigurar. Se a família em si, que tem como base o relacionamento homem e mulher, né, se ela está passando por uma crise, logo nós vamos ter que mudar então a forma de relacionar, a forma de se relacionar. E aí nós chegamos no indivíduo. Né? O indivíduo está mudando. O indivíduo está mudando. O indivíduo já não é mais aquele ser que só tinha uma forma de aprendizado. Os aprendizados hoje estão enormes, né? Com o advindo da informática nos anos 80, finais dos anos 80, começo dos anos 90, a informática trouxe para nós uma gama enorme de informações. Essas informações começaram a chegar de forma muito rápida. Então, o que a gente aprendeu, de novo, nos últimos 10 anos, a gente não tinha aprendido nos últimos 50. Né? A gama de informação ficou muito grande, a cobrança ficou muito alta, a gente entrou num processo de ter, e de ter que ter, de ter que ser, né? Isso entrou numa loucura e o indivíduo, então, não acompanhou esse crescimento que veio muito rápido, no sentido de informação. A informação ficou muito rápido, mas o conhecimento não. Então, a gente tem muita informação, pouco conhecimento, e isso gera um desconforto no indivíduo. Gerando desconforto no indivíduo, nós vamos ter uma desconfiguração no relacionamento. Tendo uma desconfiguração no relacionamento, nós vamos ter uma desconfiguração familiar. Né? E aí é um caminho sem volta. Então, a outra questão que eu falei, se você tem uma desconfiguração do indivíduo, você tem uma desconfiguração no relacionamento, você tem uma desconfiguração familiar, você vai ter uma desconfiguração nos outros dois pilares que eu falei. Um é a igreja, que é a parte de amor, de senso comum, de respeito, de carinho, de vista ao próximo, dos conceitos com o divino, com Deus. Os relacionamentos, eles tomaram outros rumos também. A igreja, ela acabou sendo desconfigurada porque ela vem sendo bombardeada por um indivíduo desconfigurado, por um relacionamento desconfigurado, por uma família desconfigurada, e logo vai desconfigurar essa família, essa igreja. Desconfigurando essa parte eclesiástica, igreja, a parte de Deus, você vai desconfigurar o outro pilar, que é o nosso governo. Então, o governo ele é feito com base a quê? Com base a sua estrutura eclesiástica e a sua estrutura familiar. Então, se você tem esse processo acontecendo do indivíduo, do relacionamento, do casamento, da igreja, e vai desembocar no governo. Então, nós temos um governo desconfigurado, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Nós temos a família também desconfigurada, nós temos o relacionamento desconfigurado, nós temos o indivíduo desconfigurado. Então, pronto, trouxe a problemática para a questão, e agora a gente, nesses próximos minutos, a minha expectativa é falar um pouco de como que a gente vai poder reconfigurar o ser humano, a pessoa, o indivíduo. Né? Hoje, primeira coisa que a gente tem que falar, antigamente você falava em homem e mulher. Né? Então você tem que
reconfigurar o homem e reconfigurar a mulher. Hoje não. Nós vamos falar do indivíduo. O indivíduo como ser. Nós perdemos a noção de ser. Nós desenvolvemos muito o ter e perdemos a noção do ser. Então, a primeira parte que nós temos que trabalhar é o desenvolvimento do ser. Como que eu desenvolvo um ser? Né? Um ser. Quando nós nascemos de forma natural. Então, nós somos um ser natural. Como diria uma professora minha da pós-graduação, ela falava que nós somos um monte de carne cheio de furo, quando nós nascemos, né? Não temos nem nome, não temos nada, somos um ser natural. E quando nós nascemos, o que acontece? Alguém pega a gente e nos dá o afeto, e nos dá um nome, e nos dá um direcionamento, um sobrenome, uma forma, uma criação. A isso nós vamos chamar de humanização. Né? Com o passar do tempo, eu diria que o ser humano, ele chegou num estágio, por isso que ele desconfigurou, que ele perdeu o sentido de humanização. Ele acabou virando um ser individualista, narcisista. Né? Eu acho que a retomada do ser agora nós devemos falar de mutualidade, interdependência, autoconhecimento. Essas são as palavras. Né? Autoconhecimento, interdependência, eu dependo de você, você depende de mim, e mutualidade. Eu preciso repartir o que eu tenho com as outras pessoas. Nos últimos anos, nós aprendemos a somar e a multiplicar. Eu diria que a reconfiguração e a reestruturação do ser humano agora vai passar pelo subtrair e o dividir. Então nós tivemos até agora, né, o desejo de somar e multiplicar, de ter. Porque se eu possuo, se eu tenho poder. Só que hoje nós chegamos nisso que eu falei, nós estamos desconfigurados nesses três pilares. Nós estamos desconfigurados com a família, nós estamos desconfigurados com a igreja, nós estamos desconfigurados com o governo. Isso por quê? Porque tem uma desconfiguração no relacionamento que tem uma desconfiguração do indivíduo. Então a gente quer somar e multiplicar e a gente parou de olhar para os outros. A proposta hoje, então, é voltar ao ser e trabalhar o subtrair, o tirar de mim e dar para o outro, e o dividir. Tudo que é meu tem que ser dividido. Nós precisamos entrar nesse novo processo, nessa nova reconfiguração. Senão, muito provavelmente, nós teremos problemas daqui para frente. Né? Então, o ser, hoje, humanizado, ele precisa não somente mais ter as regras, mas ter também o amor paralelo a isso. Né? As regras, elas foram instituídas pelo mundo que nós vivemos, através dos nossos progenitores, aqueles que cuidaram da gente, ensinaram aquilo que é certo, aquilo que é errado, e nós aprendemos algumas coisas. Mas com o passar do tempo, nós estamos perdendo aquilo que é mais importante, que é o respeito. E o respeito, ele não acontece quando eu olho para o outro, ele acontece quando eu olho para mim. Então o ser está desconfigurado. Então nós precisamos retomar o respeito consigo mesmo, o respeito com o próximo, com o outro, e aí nós vamos ter o quê? Um indivíduo sendo melhorado. Quando eu tenho um indivíduo sendo melhorado, eu vou ter um relacionamento melhorado, uma família melhorada, uma igreja melhorada, um governo melhorado. Né? Não adianta eu exigir do governo, da igreja, da família e dos relacionamentos aquilo que eu não sou. Se eu não sou, eu não consigo. Então, a humanização, ela perdeu, em algum tempo nós perdemos o sentido. Então nós precisamos voltar ao busca do ser, e não mais do ter. O ser hoje, ele volta à pauta e começa a ser importante. E para eu entender o meu ser, eu não trabalho, como eu falei, nem somando, nem multiplicando. Eu trabalho hoje me dividindo, né, e me subtraindo. Por quê? Como eu falei, o grau de informação está muito grande. Antigamente, você não tinha tanta informação. E você não tinha tantos meios para se comunicar, e para se relacionar e para conquistar. Então você era obrigado
a somar e a multiplicar, aquela coisa toda. Nós estamos chegando hoje no mundo globalizado, onde todo mundo está falando sobre dividir, né, sobre subtrair, sobre paciência, sobre... eu, particularmente, tenho usado essas 3 palavras, que é aquieta, silencia e diminui o ritmo. Nós estamos... Por que isso? Porque nós estamos muito acelerados, nós falamos demais, né, e nós não queremos ficar em silêncio em hipótese alguma. A gente não fica parado, a gente não aquieta, a gente não fica em silêncio e a gente aumenta o ritmo sempre. E isso fez com que o ser humano fosse desconfigurado. Nós estamos vivendo isso. Não tem como ver. Você liga a televisão, você entra na rede social, você vê, nós estamos desconfigurados. Então, ou a gente retoma, né, isso, o ser, e o ser, ele não é só um ser de possuir, de multiplicar. Não é essa a proposta. Nós acabamos nos afastando daquilo que eu chamo de alma, das nossas emoções. A gente acabou ficando muito rígido e começou a trabalhar mais com a mente, com a razão, e não com a sensibilidade. Hoje a gente põe para fora as nossas pulsões e muitas vezes elas estão raciocinadas até. Você sabe o que está fazendo, porque o grau de inteligência aumentou, né? Só que nós ficamos mais sós, nós estamos muito solitários. A solidão, a depressão, a ansiedade faz parte do quê? Desse desejo exacerbado, essa expectativa exacerbada de ter que ter. Eu tenho que ter, porque se eu não tenho, eu não sou. A proposta que eu estou pondo é eu sou, tendo ou não. Mas hoje, até agora, a gente tem feito o quê? Eu tenho que ter para falar quem eu sou. Mas a proposta é, eu sou, independente com o que eu tenho. Então, se a gente pensa em reconfigurar ou reestruturar esses pilares que eu falei, na minha opinião, claro, que são a família, a igreja, que é a parte eclesiástica, e o governo, nós precisamos trabalhar a base. Qual é a base? É o relacionamento? É o governo? Não. É a igreja? Não. É a família? Não. É o relacionamento? Não. Mas é o indivíduo. Se o indivíduo está desconfigurado, todo o processo vai se desconfigurar. Então, se eu não mudar o indivíduo, se eu não mudar eu mesmo, eu não vou conseguir ter bons relacionamentos. Eu não tendo bons relacionamentos, eu não vou ter uma boa família. Não tendo uma boa família, não vou ter uma boa igreja. Não tendo uma boa igreja, não vou ter um bom governo. E aí nós vamos viver como? Como nós estamos vivendo agora. Então, há que se discutir. Eu estou aqui discutindo esse assunto, não sou o dono da verdade, estou fazendo uma reflexão de alguns minutos, de repente você que está aí me ouvindo, nós precisamos mudar de ter para ser, de ser para ter. Ou melhor, eu sou independente ao que eu tenho. Hoje nós vivemos ao contrário. Eu tenho, logo eu sou. Eu não tenho, eu não sou. E isso, infelizmente, acontece por quê? Porque hoje está sendo pregado que somar e multiplicar é tudo na vida do ser humano. E eu posso garantir que não é. O tudo na vida do ser humano é dividir e subtrair. Então são essas... eu tenho divergência com isso. Quando alguém fala que eu tenho que possuir para poder ter, eu discordo completamente. Eu acho que você tem que dividir, porque eu dividindo, eu vou aprender mais, com mais solidez, e aí eu vou poder aprender mais e sempre aprender mais, porque eu estou deixando brecha dentro de mim para aprender. Quando eu só possuo, quando eu só multiplico, eu acabo me fechando em mim mesmo, e aí eu vou ter esses problemas que nós estamos vivendo, que é a ansiedade, que é o estresse, que é a depressão, que é a solidão, né? Que são pessoas vivendo sozinhas porque não conseguem se relacionar, né? Então, a minha proposta é que nós sejamos mais ser, independente do que eu tenho, e parar um pouco com esse negócio de ter
para mostrar quem nós somos. Eu acho que com se a gente conseguir fazer isso, a desconfiguração vai diminuir e nós vamos reconfigurar um novo ser humano, que essa é a proposta, tá bom? Tomara que você tenha gostado da reflexão e vamos bater mais um papo sobre isso. Eu acho que falar sobre essas coisas é fundamental, tá? Te vejo por aí. Um abraço, tchau, tchau.